Cuidados com seu bebê no calor. Dr. Marco Antônio, seu pediatra de bolso, vai te esclarecer. Apesar de fazer parte dos cuidados básicos no trato com as suas crianças, o calor em excesso pode ser extremamente prejudicial. Isso eu quero ressaltar aqui hoje com vocês. Sempre os mais suscetíveis à mudança de temperatura, tanto para mais quanto para menos, são os idosos e as crianças pequenas. Então, todos dois, guardados suas peculiaridades, podem ter algum problema mais grave quando o calor é muito intenso. No caso dos idosos, você tem um risco muito maior de problemas circulatórios, causando acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs, também conhecido como derrames. Também os riscos de infarto do miocárdio são agravados por esses problemas circulatórios. Na criança, normalmente esses excessos de calor podem trazer consequências, muitas vezes na pele, como queimaduras de primeiro grau normalmente, quando expostos ao sol, como brotoejas para crianças pequenas, principalmente aqueles mais fortinhos, têm muita tendência a ter essas brotoejas. E também insolação. A criança que está brincando, e de repente ela começa, pelo excesso de sol, a ter vômitos, a ter febre, a ter dor de cabeça muito forte, levando às vezes até a desidratação, pelo excesso de calor. Segundo os meteorologistas, este verão vai ser de uma intensidade brutal, e não só nesse lado do planeta, praticamente ocorrendo em todas as regiões. Segundo esses especialistas, a tendência a temperaturas elevadas, bem acima do normal, vai se dar já a partir da primavera, que nós acabamos de entrar. Então, todo cuidado é pouco. A gente sabe que o calor intenso não faz bem a ninguém, a nenhuma idade, excetuando os vendedores de picolés e de bebidas à beira da praia, que para eles, quanto mais quente, melhor, mais faturamento. Nós vamos falar especificamente das crianças e das consequências desse calor em excesso nelas. Nas crianças pequenas, que não sabem ainda se queixar, nós temos que ter, além da atenção natural, uma coisa que eu falo sempre: bom senso. Então, vamos começar pela roupa. A roupa deve ser leve, soltinha, larguinha, normalmente feita de algodão, sem botões, que qualquer botão é perigo para a criança. Para a criança, às vezes, o botão está soltando, eu já falei isso em outros vídeos, e o risco da criança se engasgar ou mesmo se asfixiar. Então, a roupinha deve ser leve, deve ser bastante fácil da criança se mexer mais, que às vezes com calor ela vai se mexer mais um pouco. Agora, não adianta nada, às vezes você coloca uma roupinha bem levezinha na criança, aí você olha, que beleza, a criança agora tá fresquinha, tomou um banho e tal, e vai botar para deitar um pouquinho. Aí chega, bota aquele cobertorzão por cima, fazendo com que aquela temperatura ali aumente grandemente. E tem gente que acha assim que, não, eu estou morrendo de calor, mas o bebê sente frio. Não é bem assim. Embora o sol seja fundamental em qualquer idade para que a vitamina D seja transformada, e ela é necessária para todos nós, crianças e adultos, a criança pequena, ela não deve pegar muito sol, tá? Ela deve, no máximo, pegar 30 minutos de sol pela manhã, mesmo assim até às 10 horas no máximo, e
após as 17 horas, mais 30 minutos de sol. Mesmo assim, se a temperatura ambiente estiver excedendo a 27 graus, a gente deve evitar de colocar essa criança no sol. Uma coisa que as mães querem saber sempre: protetores solares. Como usar e quando usar? Bem, esses protetores só devem ser usados após o 6º mês de vida. Então, quando a criança realmente pode receber o sol, usando esse protetor solar, que seja um FPS, um fator de proteção solar, acima de 50, e mesmo assim indicados para crianças. Então, se você vai com seu bebezinho na praia, depois do 6º mês de idade, você vai passou no corpo, e daqui a pouco você vai ver a necessidade de realmente passar novamente esse protetor, né? Isso, a criança grande que está mergulhando e tal, mergulhou, saiu já um bocado do protetor, passa mais um pouco e você vai ter uma garantia dessa criança não ter queimaduras na pele. E uma outra coisa que perguntam bastante também é sobre repelentes para mosquitos. Se pode usar em bebê, se pode usar em criança pequena. Não é aconselhável o uso antes dos 2 anos de idade de repelentes, mesmo assim aqueles indicados para crianças, porque antes disso a gente corre risco de causar mesmo a inalação daquele produto, da criança ter um processo de alergia ou de ter uma alergia na pele. Então, antes disso, a gente deve evitar apenas com o uso de produtos naturais dentro de casa, no ambiente, né? E alguns produtos são indicados, inclusive, para passar, ao invés de passar na pele da criança, passar na roupa, que seria uma indicação melhor, justamente por não ter contato com a pele. Quanto ao uso desses produtos, tanto em relação ao uso de protetores solares como de repelentes para mosquitos, essas orientações são baseadas nas diretrizes estabelecidas pela Anvisa. Então vamos lá, mais cuidados. Em relação ao quarto da criança, de preferência, o quarto deve pegar sol, principalmente na parte da manhã. Então sempre deixar as janelas abertas para que esse sol penetre, para que não haja formação de fungo, de mofo, de umidade maior do que a necessária. Então, esse quarto deve ser bem ventilado, pegar sol, porém a sua temperatura deve ser uma temperatura agradável, tá? Então não adianta, às vezes, locais que pegam muito sol, principalmente a parte da tarde, deixar aquilo ali aberto, daqui a pouco aquilo ali está um forno. Você bota a mão na parede e a parede parece que você está dentro de uma sauna. Mas qual é essa temperatura agradável? Seria entre 20 e 23 graus. E como manter isso? Bem, na possibilidade de você ter um ar-condicionado no quarto da sua criança, do seu bebê, esse ar, primeiramente, ele deve ser revisado anualmente. Então, antes de começar a época do calor, leve a um técnico, chame um técnico à sua casa, faça uma revisão e uma limpeza, que você vai ver, mesmo que ele tenha feito ano passado, que tenha usado pouco, você vai ver como aquilo ali retém sujeira, como retém poeira, como retém insetos e uma série de coisas. Então, antes de começar a utilizar o ar-condicionado, fazer uma revisão anual. Tendo condição de usar esse ar-condicionado ele é excelente para você manter uma temperatura ambiente adequada. Bem, como eu digo, existem 2 problemas para o uso do ar-condicionado. O primeiro, que ele resseca o ambiente. Ele vai diminuir em muito a umidade do ar. E isso realmente vai trazer problema para a respiração, não só da criança, qualquer um de nós. O segundo é econômico, né? Fator econômico, porque o ar, além de não ser barato,
para seu uso, você vai despender muito dinheiro. Quanto mais tempo ele ficar ligado, mais vai doer no seu bolso, não tem jeito. E para resolver o primeiro problema do ressecamento do ar, a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir esse processo do ressecamento. Então você pode colocar dentro do ambiente do quarto, ou de qualquer outro ambiente onde o ar vai ser usado, toalhas molhadas, tá? Toalhas úmidas, penduradas, abertas em algum lugar, que vão fazer com que aquele ar possa circular com uma umidade mais adequada. Um outro processo que a gente pode usar ao invés das toalhas é você pegar uma bacia de mais ou menos 10 centímetros, 10, 12 centímetros de altura, mas de boca larga, para você colocar água até a metade, colocá-la em cima de uma cadeira, ligar o ar, e aquilo vai fazer também, aquela água vai fazer com que a umidade não seja diminuída. O interessante é você colocar uma bacia com a boca mais larga, é a superfície de contato que aquela água vai ter com o ar ambiente, né? Umidificando realmente aquele quarto, aquela sala, onde quer que esteja colocada aquela bacia em cima de uma cadeira, de um móvel que possa estar ali incidindo o ar-condicionado. Na impossibilidade de você ter o ar-condicionado, colocar um ventilador no quarto da criança, mas que não seja direcionado diretamente para o berço ou para a cama, nem mesmo para a parede próxima, assim, a parede mais na parte mais inferior, não deve ser colocado, e nem para o chão, porque você vai levantar muita poeira, vai levantar muito ácaro que está por ali, tá? Isso não vai fazer bem para o seu bebê. Então, a utilização do ventilador apenas com essa orientação de não colocar diretamente nem para esses locais e nem em cima da criança, que vai fazer com que ela acabe respirando mal. E a gente não quer isso, a gente quer que ela respire melhor, né, e que ela esteja bem mais fresquinha, bem mais agradável. Água fresca deve ser oferecida no intervalo da alimentação. Os alimentos devem privilegiar frutas, legumes e hortaliças. Aí agora eu quero fazer um adendo. A gente sabe que até o 6º mês de vida, o bebê deve apenas tomar o leite materno. Esse é o alimento ideal para ele. Então a criança não precisa de chá, não precisa de água, porém entra aí o bom senso novamente. Em ambientes e de dias até muito quentes, né? Ambientes que estão realmente, você sente que o ambiente está difícil até de respirar, você vai oferecer sim água, um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de hortelã para esse bebê, mesmo antes dos 6 meses de idade. Mas não pode? Vamos ter bom senso, né? Então, a criança pode sim e deve receber esse excedente, porque no leite materno você já tem, mas principalmente até aquela criança que já não usa exclusivamente o leite materno, você pode oferecer sem risco água e chá nos intervalos das mamadas. Mesmo as crianças maiores, evitar de sair entre as 10 e as 17 horas, principalmente nos dias que estiverem extremamente quentes. Se você puder resolver as suas coisas dentro da sua casa, junto aos seus filhos, melhor para todo mundo. Alimentação para essas crianças maiores. Você deve evitar gorduras, alimentos gordurosos, e mesmo a carne vermelha, que tem a digestão bem mais lenta, tá? Oferecer carnes brancas, oferecer peixes,
sempre acompanhada de muita salada, de muito legume, de muita hortaliça e frutas frescas da época. Uma coisa que a gente deve evitar, é comum às vezes em self-service, se você olhar e ver umas saladas bonitas e tal, e às vezes umas maioneses que você realmente olha e dá água na boca. As maioneses, nesse tempo, são muito perigosas. A contaminação, onde tem a maionese, tem ovo, né, que faz a maionese, é muito rápida. Você pode ingerir aquilo ali e não sentir nada no momento e depois ter uma gastroenterite violenta. A contaminação é muito, muito, muito rápida e você, quando fizer, só fazendo em casa com todos os seus cuidados de higiene. Fala também das sobremesas. Evitar, nesses dias mais quentes, chocolates, doces, refrigerantes em excesso também não vão fazer bem. É preferível você oferecer um sorvete de frutas do que dar qualquer um outro desse complemento da alimentação, que seria a sobremesa, tá? Então, evitar ao máximo coisas que vão demorar a digerir, coisas que vão trazer problemas, às vezes, digestivos, má digestão, dor abdominal, cólica e, às vezes, diarreia e vômitos. Um outro fator importante nesses dias de muito calor é que, de repente, não mais que de repente, surge um temporal com todos os problemas inerentes a essa chuva em excesso por causa do excesso de calor. Então, tenham sempre bastante atenção onde vocês estão, se começar a ameaçar chuva, ir logo para casa. E todos nós também devemos colaborar na separação do lixo orgânico e inorgânico, não jogar de jeito nenhum. Oriente a seus filhos desde pequenos a não jogar que seja um papelzinho fora na rua, tá? Mas isso quem tem que dar o exemplo somos nós. Então, é isso aí. Prefira sempre locais refrigerados, como grandes lojas, como shoppings, né? E tente passar mais tempo ali e se você tiver que fazer alguma coisa na rua. Então, dê preferência para esses locais. Quer tirar suas dúvidas? Faça aqui em comentários. Eu vou ter o imenso prazer em te responder. Se você quer saber sobre algum outro assunto, fale com a gente e a gente vai ter a satisfação de falar sobre esse assunto para você. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de amigos, pois só assim o YouTube entende de que esse fato de que essas dicas são relevantes para vocês, ok? E tchau, tchau.